a nossa aula de hoje. Bom dia, turma do sexto ano A do Colégio Evangélico Campo Grandense. Aula de ensino religioso para a turminha do sexto ano A. Estamos encerrando hoje a nossa série de estudos sobre o livro de Provérbios e vocês fizeram a prova em cima do livro de Provérbios. Quinta-feira agora o professor vai lá na escola buscar as provas para correção, para lançar no sistema as provas de vocês. Espero que vocês estejam indo muito bem nas outras aulas também, né? Vocês agora se tornaram alunos autônomos. Isso significa que agora vocês buscam o conhecimento com mais autonomia. O que é uma autonomia? Significa que você tem que fazer as coisas sem precisar de alguém cobrar vocês. Então, vocês têm que ter hora para dormir, hora para acordar, hora para estudar, quanto tempo de estudo, o que vocês vão estudar e a intensidade do que vocês vão estudar. Cada dia mais as aulas estão se tornando, dando autonomia aos alunos. Por exemplo, eu estou fazendo a minha faculdade. Vou para o último ano agora, em 2021. Estou no sexto semestre. E as nossas aulas são 80% são autônomas. Você que tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ir lá. Ninguém fala, vai ter prova. Não, tá lá, você tem que lembrar do dia da prova. Chegar no dia da prova, eles colocam no site, tem um horário para começar, horário para terminar. E é assim que funciona. Então, vocês, de certa forma, experimentaram um pouquinho do que uma aula EAD, que é aula à distância. Significa que você não precisa mais de alguém te cobrando todos os dias, como o professor ficava ali no pé, né, olhando olho no olho e tal, olhando no caderno, via se você tinha melhorado a letra. Agora vocês são pessoas autônomas, tem que ter o horário para estudar. Claro que os pais de vocês pegam no pé de vocês, mas vocês agora têm uma certa autonomia e precisam ser disciplinados para conquistar esses objetivos, para ter um conhecimento para a vida de vocês. Vocês sabem que quanto mais vocês leem, mais o cérebro de vocês expandem. Por exemplo, o professor comprou um instrumento novo agora. Está lá atrás, ó. Tá vendo? Lá atrás tem um instrumento chamado ukulele. Eu peguei ele, eu aprendi a tocar ele, sabe em quanto tempo? 10 minutos. Por quê? Meu cérebro já estava treinado a aprender o instrumento, porque eu já tinha feito música e eu já tinha entendido um pouco de partitura, eu só tive que aprender as notas, já sabia os ritmos, né? Eu estou fazendo faculdade de pedagogia. Alguém perguntou ali no... Pedagogia é o pedagogo. O professor, quando ele se torna professor, ele chama pedagogo. Pedagogia. Então, o professor foi lá e aprendeu esse instrumento super rápido. Professor, por que você aprendeu rápido? Porque o meu cérebro já está expandido para a área da música. Então, você fala, professor, por que eu tenho que ler livro? Para o seu cérebro expandir. Por que eu tenho que estudar? Para o seu cérebro expandir. Por que eu tenho que fazer aqueles cálculos de matemática que eu não vou usar na minha vida? Para o seu cérebro expandir. E aí, quando você for arrumar um trabalho, um emprego, fazer um concurso, pilotar um avião, né? Imagina você ser piloto de avião. Depois que terminar a aula, você coloca lá, cabine de avião. Você vai ver que tem mais de 1000 botões ali. Se uma pessoa não for muito estudiosa, não vai conseguir pilotar um avião. Tem que saber a temperatura, velocidade, altura, inclinação da asa. Tem que saber longitude, altitude, quantos pés de altura, que velocidade ela tem que ir, para onde que está correndo o vento. Então, grandes profissões requerem grandes esforços. Não significa que a pessoa que pilota o avião é muito inteligente. Não, ele é muito esforçado. Ou durante a vida dele, ele leu bastante, ele praticou o conhecimento, e aí quando chega o momento dele ter que fazer um curso para piloto, a cabeça dele já está funcionando, já está acelerada. O nosso cérebro é igual um músculo. Já viu uma pessoa que é forte? Pessoa que vai na academia, que faz UFC, ou que luta, ou a pessoa, um corredor, ele tem preparo físico. E aí o seu cérebro também precisa desse preparo físico, ele precisa ter força para acelerar. Por isso que a gente estuda e, ai meu Deus, não estou entendendo nada.
Mas se você lê livro toda semana, quando você pega alguma coisa para ler, você já começa a entender. Então, sempre lembre disso. Professor, então por que a Bíblia é tão importante para a nossa vida? A Bíblia foi escrita aí muitos anos atrás, nós temos, só depois de Cristo, nós temos 2020 anos. Analisa-se 10 mil anos praticamente, desde que começou a existência da humanidade. E aí, quantas coisas foram ensinadas, quantas coisas foram aprendidas, quantas pessoas deixaram legados para nós. Professor, então, quando eu leio a Bíblia, eu me antecipo aos meus problemas. Sim, quando você lê a Bíblia, você se antecipa aos seus problemas. Porque a Bíblia quer que você não sofra, que você não faça escolhas erradas, que você não seja preso, que ninguém dê um soco na sua cara, que você não leve surra dos seus pais, que você não repita de ano, que você não seja uma pessoa que ninguém goste de você, que se você for uma pessoa respeitosa, se você é uma pessoa que fala, como o livro de Provérbios fala, que a palavra branda, uma palavra que é lançada de forma calma, ela espanta a agressividade. Já a palavra áspera, ela faz com que a pessoa fique irritada com você. Então, quanto mais manso você falar, mais respeitoso as pessoas vão falar com você. Se um dia você chegar e falar assim para um caixa de supermercado, oh, passa logo isso logo. Ela fala, para, espera. Não é assim? Se você falar alto, a pessoa fala alto também. Fala, por favor, você pode passar a pessoa, oh, tudo bem, obrigado. Então, quanto mais gentileza você dá, mais gentileza você recebe, né? Então, a Bíblia, ela está aí preparada para isso. Professor, então a Bíblia, às vezes, ela é complicada de estudar, né? Porque tem as histórias, tem muita coisa que a gente não entende. Então, eu tenho que ler o livro de Provérbios? Sim, porque é um capítulo por dia. Ele tem 31 capítulos e ele é muito importante para o desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa vida e das nossas precauções. Porque foi escrito por alguém muito sábio, muito inteligente. Professor, então vamos lá então no livro de Provérbios aqui. Vou abrir a tela para vocês, para a gente entender. O livro de Provérbios é um livro poético, né, professor? Então ele fala de sabedoria. Sim, sabedoria é a arte de viver bem. A sabedoria só adquire normalmente na velhice. Professor, então eu vou sofrer, aí eu vou entender a vida só quando eu ficar velho? Qual que é o segredo de eu ser sábio sendo novo? Como que eu posso ser uma pessoa altamente inteligente, que faça boas escolhas, toma boas decisões e que quase não erra nada na vida? Ouvindo os mais velhos, porque os mais velhos já estão sábios, eles já experimentaram muitas coisas. Então, quando você vai viajar, você pergunta para a pessoa que já viajou. Vamos lá para São Gabriel, vamos para Cuiabá. Quanto tempo daqui dá em Cuiabá? Ah, são 10 horas? Quanto de combustível eu vou gastar? Ah, eu tenho que parar para comer? Tem posto de combustível para eu abastecer? Se meu pneu furar, o que eu tenho que fazer? Ah, tem um pneu reserva. Aonde tem uma borracharia? Então, quando você conversa com alguém que já viajou para Cuiabá, de carro, você vai saber tudo. Se tem pedágio, quantos quilômetros você vai gastar, quanto de gasolina você vai ter que colocar. E se seu pai for te levar, você fala, ah, pastor, mas eu não dirijo. Ah, mas se você vai de passageiro, você vai saber. Você já viajou e não levou nada para comer? É horrível, né? Você tem que levar coisa para comer, tem que lembrar onde tem um posto para você fazer xixi, que é horrível, né? Você fala, pai, para que eu tô com vontade. Se o posto ficar longe, você tem que parar no meio do mato. Aí tem que levar água, bolacha, comida, alguma coisa para você, dinheiro, né, para comprar alguma coisa. A gente sempre passa naqueles postos de gasolina, não tem uns postos que tem um monte de coisa para a gente comprar, tem doce, tem brinquedo, e aí a gente quer comprar aquelas coisas ali. Se você não está preparado, então você tem que ir perguntando para alguém que já viajou e sabe como que viajar. Professor, mas então a Bíblia ela é um compilado de livros, sim, não é? Ela tem 66 livros e o livro de Provérbios é considerado o quê? É um livro poético, né? Não sei se vocês já tiveram aula de português e na aula de português ensina a fazer poesia. Antigamente tinha muito mais poetas, pessoas que faziam várias poesias, tinha livro de poesias. Nas igrejas as pessoas recitavam poesia.
Hoje diminuiu um pouco mais. Mas o Provérbios é um livro poético. Além de ser poético, ele é um livro de sabedoria e de ensinamentos para a nossa vida prática. Isso que eu acho legal. É coisas que você lê e já começa a usar, né? Vamos abrir aqui no livro de Provérbios, aqui em qualquer capítulo. No capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos é a parte do olho mais importante nossa. É a íris nossa aqui, ó. O que mais que diz aqui? Ata aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã. Está falando que a gente tem que amar muito o conhecimento. Ao entendimento chama de teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Eita, já mandou aqui na nossa cara, ó. Aquela mulher ou aquela pessoa que te lisonjeia com palavras. Só começa a ganhar você pelas palavras, começa a te elogiar. Vocês já viram falar de uma palavra manipulação? Quanto mais você cresce, mais você percebe que tem pessoas que são manipuladoras. Elas usam você para fazer o que elas quiserem. Elas te manipulam. Lembra aquele ventríloco, quando você coloca umas cordinhas assim e você vai mexendo e o bonequinho vai mexendo as mãos? Aquilo ali chama manipulação. Uma pessoa puxa a cordinha e a mãozinha dele levanta. Mexe a cabecinha levanta. Já pensou se você é uma pessoa totalmente manipulada? Como que as pessoas nos manipulam, professor? Elas começam a nos elogiar, começam a emprestar coisa para a gente, começam a nos agradar. E aí você se torna refém dela. Quando você não faz o que ela não quer, ela fala que vai deixar de ser sua amiga, e você fala, ai meu Deus, eu vou perder aquela pessoa que faz tantas coisas para mim, ela me empresta, ela me ajuda, ela me dá dinheiro, ela me elogia. E aí você fica sendo manipulado por ela. Olha aí, acabamos de aprender isso no livro de Provérbios. Abri em qualquer capítulo e já aprendi isso. Que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nos elogiam demais. Né? Se a pessoa te elogia demais, ela está querendo alguma coisa de você. Próximo, professor. O livro de Provérbios, então, ele é uma coleção de ditos sábios, né, professor? Então, Salomão, juntamente com Agur e Lemuel, eles reuniram. Sem dúvida, o rei Salomão é a referência inquestionável da autoria do livro. Então, caiu lá na prova, né? Quem escreveu o livro de Provérbios? Foi o rei Salomão. Além de ser o filho de Davi, que foi um dos homens mais tops que já existiu, né? Davi, aí, ele é conhecido no mundo inteiro. E ele teve esse filho chamado Salomão, que se tornou rei também. Então, por isso que ele, além de ser Salomão, ele é o rei Salomão. Então, além de toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, vinda de Deus, porque ele teve um sonho, né? E no meio do sonho, Deus falou para ele, Salomão, o que você pedir, eu te darei. Nessa hora, muita gente falou, Salomão devia pedir outras coisas. E ele pediu sabedoria. E Deus falou para ele assim, tá ok, além de sabedoria, eu vou te dar toda a riqueza do planeta. Você vai ser o homem mais rico da face da terra. E vou te dar muita inteligência. Porque você foi sábio. Você não pediu dinheiro, você não pediu recurso, não pediu viagem, não pediu carro, moto, você não pediu palácio, você pediu sabedoria. E por você pedir sabedoria, você vai ganhar todas as outras coisas. Porque todas as outras coisas se adquirem com sabedoria. Né? Por exemplo, o homem mais rico do planeta Terra, quem que é? O Bill Gates. O Bill Gates, o que ele fez de sábio? O que ele foi? Ele construiu a Microsoft. A Microsoft é responsável por praticamente todos os computadores do mundo, praticamente. Aí, praticamente todos os computadores têm o Windows. É dele. Ele foi muito sábio. Então, ele se antecipou e ele se tornou o homem mais rico do planeta. Ninguém ganha dele na casa dos bilhões. Então, como que a gente vai ter uma sabedoria, uma sacada, uma inteligência? E além de ter toda a riqueza, ele tem que administrar bem essa riqueza. Né? Vocês viram ali no shopping Norte e Sul o que aconteceu com a Etna? A Etna é a maior loja que tem lá no shopping Norte e Sul.
Ela fica no final lá. Loja de móveis, ela vende sofá, copo, poltrona, tudo que é de casa. É a maior loja do shopping Norte Sul. E ela fechou as portas. Até a semana passada ela ainda estava aberta, fazendo liquidação. E fechou e vai embora. Acabou a loja. É porque eu e minha mãe, a gente ia no shopping, a gente passava pela Etna. Só passava, mas fechou. Não perdeu o sentido. É a loja mais frequentada do shopping era a Etna. Muitas pessoas iam por lá, porque ela fazia um tour, né? O cara que construiu ela pensou em tudo. Ele falou, a pessoa vai entrar aqui e só vai sair da loja se ele voltar. Diferente das lojas que a gente entra e sai. Não, lá, se você entrar, não dá vontade de voltar. Você quer continuar. E você não tem como cortar caminho. Para sair da loja, você tem que andar na loja inteira. Então, ele foi muito sábio de ter pensado dessa forma. Era uma loja muito chique, muito conhecida no Brasil. Tem várias lojas dela. Mas, devido à pandemia, ela foi fechada. E aí, uma tristeza muito grande. Continuando. Professor, então, o autor do livro de Provérbios é Salomão. Qual que é a data, professor, que foi escrito o livro de Provérbios? Foi 950 anos antes de Jesus nascer. Antes de Cristo. Então, significa que antes de Jesus vir à Terra, quase 1000 anos, 950 anos atrás, já se tinha escrito o livro de Provérbios. Olha como que eram as coroas dos reis antigamente. Olha aí no Salomão lendo. Não eram as coroas igual as de hoje, né? Que coroa de rei tem um monte. Ela só encaixava aqui na cabeça, era muito legal. O termo hebraico significa comparação, né? E existe uma comparação que minha mãe falava assim, que é uma sabedoria dela. Ela falou assim, a pessoa é tão preguiçosa que ela não consegue bater um prego na barra de sabão. Vocês já viram uma barra de sabão? Que é o sabonete, né? Ou o sabão de barra que fica lá na hora de lavar a louça. Para você pregar um prego na barra de sabão é super fácil, porque o prego é duro e o sabão é molinho. Se uma pessoa não consegue bater um prego na barra de sabão, significa que ela é muito mole, né? E tem outro ditado que a pessoa fala, e aí, você tá firme? Você tá uma pessoa muito firme? Aí a pessoa fala, eu tô firme igual prego na areia. Um prego na areia está firme ou não? Coloca um prego na areia. Ele, puf, toma, porque a areia é super macia. E se você está firme igual um prego na areia, você tá muito... vai cair em qualquer momento, vai se soltar. E se você não consegue bater um prego na barra de sabão... E minha mãe falava essas coisas, são sabedorias dos mais velhos. O livro de Provérbios, ele é assim, ele pega coisas do dia a dia e vai nos mostrando como que é a realidade prática da nossa vida. Professor, nesse livro, então, foram reunidos, então, como uma biblioteca, como uma forma de viver na Terra, estar seguro de uma recompensa na vida que está por vir. Então, além de ser legal o livro de Provérbios, ele nos dá uma esperança de que a nossa vida não é somente aqui, mas é também na vida eterna. Deixa eu ver no bate-papo aqui. O Lucas falou assim, eu gastei dinheiro dele num joguinho. A casa dele é toda tipo com computadores, dos melhores. Muito bom. Eu vi que ele tem uma cama embutida. Esse cara aí, o Bill Gates, né? É a casa mais segura do planeta Terra lá. Assim, esses provérbios não são mero ditos populares, como esse da minha mãe aí, mas são a destilação, ou seja, ali o derramar da sabedoria dos que conhecem a lei de Deus. Imagina Deus dando essa sabedoria a Salomão, vindo direto dos céus, e você ter a oportunidade de buscar esse conhecimento lá. Eu amo o livro de Provérbios, por isso que eu estou aqui passando para vocês. Era uma forma de escrita bem conhecida no mundo antigo. Remonta ao Egito no ano de 2700. Se um dia você tiver a oportunidade de ir no Egito, deve ser muito legal você ver as pirâmides, né? Porque o Egito é o início da civilização humana. Quantos anos tem o Brasil, professor? 520 anos. Foi descoberto em 1500, depois de Cristo. Então, nosso país é super novinho.
muito novo. Tinha os índios aqui, mas não tinha civilização ainda. Não tinha prédio, não tinha carro, moto, não tinha agricultura. Tudo isso foi aprendido. Só tinha bastante ouro aqui, né? Que os portugueses levaram a maioria dos nossos ouros. Mas o Egito tinha 2.700 anos no início da humanidade. Você vê aquelas pirâmides gigantes, aqueles desertos, aquelas coisas que tem lá. São histórias da humanidade, né? Aqueles jarros que eles encontravam com escritas. As pessoas ali aprenderam a fazer os primeiros cálculos, as primeiras escritas, né? E aí a gente tem os números romanos, já aprenderam? Na sexta série, sexto ano já aprende os números romanos, né? O X, que é o 10, o V, que é o 5. Nos tempos de Salomão surgiram os primeiros filósofos, que eram os amigos da sabedoria. As pessoas que ensinavam tudo para as pessoas, né? Que hoje a gente tem o Google, que não é o nosso filósofo aí, que tudo que a gente quer, a gente pergunta lá. Provérbios é um dos poucos livros da Bíblia que apresenta da Bíblia a apresentar-nos claramente o propósito para qual ele foi escrito. Então, professor, quando eu começo a ler o livro de Provérbios, ele já me fala para que ele foi escrito? Sim, ó, lá no capítulo 1. Para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos moços, quem são os moços? Nós que somos os novos, conhecimentos e bom siso, que é caráter, disciplina, moral. O sábio virá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Neste livro, o Senhor dá as instruções detalhadas de como agir nas diversas áreas da nossa vida, professor? Sim. Aonde que Provérbios me ensina? Ele me ensina a relacionar-me com Deus, com Ele, com nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos e com as autoridades. Seu propósito é levá-los a viver uma vida sabiamente, pois ela é curta. A nossa vida, gente, é muito curta. Significa que tem pessoas que morrem com 1 mês de vida, tem bebês que nem nascem. Tem bebês que morrem com 1 ano, 2 anos. Tem pessoas que são atropeladas aos 10 anos. Tem pessoas que têm um problema, um câncer com 20 anos. Outras pessoas sofrem um acidente com 30. Então, não tem idade para a gente deixar de existir. Lembra que o professor falou que a pior coisa da morte não é a morte em si, mas é a deixar de existir. A nossa existência, o que nós somos, tudo é deixado para trás. Então, é muito triste deixar de existir. Se a nossa vida é curta, professor, a gente tem que tentar buscar a felicidade todos os dias. E se uma pessoa, professor, é presa por 15 anos, 30 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, se a vida já é curta, você passar 10 anos da sua vida dentro de um quarto, vocês já visitaram uma prisão? Normalmente, quando é criança, não deixa. Eu fui lá numa prisão, normalmente cabe 10 pessoas. E eles colocam 30. Às vezes cabe 5, eles colocam 10. Lá não pode ter nada. As camas não são de madeira, elas são de concreto. O vaso, não tem vaso lá. O vaso é feito no chão para eles não quebrarem o vaso e fazerem facas. Não tem chuveiro quente. E não tem cano no chuveiro, é só um buraco, porque senão eles quebram o cano e pode fazer uma arma. Tudo lá eles tiram, porque tudo vira arma. Então, professor, então o banheiro não tem porta. Não tem porta. Imagina o seu colega fazendo cocô e não tem teto também no banheiro. Aí ele faz cocô, puxa a descarga, sai, o cheiro entra lá, no mesmo quartinho. E você dorme ali. E você come ali. E você passa o dia inteiro ali. Você lava a roupa e deixa ali. Então, fica o cheiro de roupa lavada, com pum, com vaso, com comida. Durante 10 anos nesse lugar. Você só sai uma vez por dia para tomar sol.
Então, é o local mais triste do planeta Terra, é a cadeia, porque tira a sua liberdade. Praticamente você deixa de viver. Por que as pessoas vão parar lá, professor? Por causa das más escolhas. Você, às vezes, professor, pode ir por um xingamento. Se um dia você pega uma pessoa e xinga ela, se essa pessoa for afrodescendente, isso é um crime. Às vezes, se você roubar um house de uma pessoa e ela te denunciar, uma bala, uma bolacha, um lápis, e ela te denunciar, você vai preso. Se pegar 10 reais escondido e alguém te denunciar, você vai preso e vai ficar mais de um ano na cadeia. Então, a Bíblia, ela prepara a nossa vida para a gente não sofrer. Para a gente não casar com a pessoa errada, para a gente não fazer amizades erradas, para a gente não levar um soco no rosto, não fazer amizades com pessoas que não estão nem aí para nós, que não se preocupam com a nossa felicidade. Não é? Quantas pessoas existem que não são manipuladoras? Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Professor, então o livro de Provérbios está aí, ele nos ensina as bases para a nossa vida, mas tem muita gente que despreza. A Bíblia chama esses de louco. Porque se você despreza um conhecimento, você é louco. O conhecimento te liberta. É ele que faz você escolher. Professor, você já conquistou bastante coisa na sua vida? Já. Pela sabedoria. Então, eu sei lidar muito bem com as minhas finanças, com o meu casamento, com a minha igreja, com o meu corpo. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, né, como pessoa. Então, eu me alimento bem, trato a minha esposa bem, cuido bem da minha casa, do meu carro, da minha moto, viajo todo ano. Isso é o símbolo da felicidade para mim. Se você tem uma casa, um carro e uma moto, viaja todo ano, você já está no nível máximo da felicidade. E se você está casado com alguém que você ama e essa pessoa que você casou te ama, aí fechou. Mas para chegar nesse ciclo, a gente tem que esperar muito. Tem que trabalhar, tem que ouvir os mais velhos. Eu namorei uma menina que minha mãe falou assim, essa menina não gosta de você. E eu gostava muito da menina. O que eu fiz no outro dia? Separei dela. Falei, olha, nosso relacionamento não vai dar mais certo. Mas por que não? Eu quero terminar. A minha mãe falou uma vez, porque eu aprendi que se a mãe da gente não aprova o relacionamento, a chance de dar errado é muito grande. Professor, mas tem gente que namora mesmo sem os pais autorizarem e depois elas conseguem ser felizes. Sim, consegue, mas com muito sofrimento. E eu nunca quis sofrer. Então, se minha mãe reprovasse um namoro meu, automaticamente eu já terminaria. Só se a pessoa conseguisse provar, né, que minha mãe estava errada, o que era muito difícil, porque os nossos pais são mais velhos do que nós e eles se antecipam aos problemas. Então, ele olha para uma pessoa e fala, isso aí não vai dar certo, hein? Perguntas aqui. Não só soube, por causa dos filmes, eu tenho parente que está preso. Ó, o Nicolas falou, não só soube por causa dos filmes, ou tem um parente que está preso. O princípio da sabedoria é temer a Deus, que dá vida longa e riqueza e honra, Ana Paula falou. Então, quanto mais você teme a Deus, mais parecido com ele você se torna. Ah, professor, então, tá aí o segredo. A Bíblia quer que a gente seja parecido com Deus. Deus é o quê? Ele é calmo, bondoso, ele não xinga ninguém, ele não é mal-humorado, ele não se atrasa, ele não xinga a mãe, ele é obediente. Então, quanto mais parecido com Deus, menos sofrimento você tem. Se você xinga seu pai, castigo. Se você não cola na prova, nota baixa. Se você não estuda o suficiente para ter um conhecimento, notas baixas. Se você é uma pessoa super grosseira, chata e mal-humorada, você tem menos amigos. Então, você só vai sofrendo na vida. Se você briga de soco com alguém, alguém pode até tirar a sua vida, né? Quantos coleguinhas meus morreram por brigas? Teve colega meu que foi esfaqueado com faca de verdade, outros levaram tiro, né? Outros tiveram que mudar de cidade, porque o pai do menino ameaçou o pai do outro.
brigas no trânsito, pessoas que quebraram a casa do outro porque brigaram, jogaram uma pedra na vidraça, né? Então, é um sofrimento quando a gente briga com alguém, né? De soco, de murro, ou a pessoa não quer ver a sua cara, te xinga. Um provérbio é uma frase curta, bem construída, e que expressa uma verdade adquirida através da experiência que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Então, quando uma pessoa pega uma frase bem curtinha e mostra nela um conhecimento, isso é um provérbio. Vamos ver mais uma aqui. Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Ó, a Bíblia diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro. Meu Deus, significa que quando você é uma pessoa altamente sábia, a riqueza não vai ser tão boa quanto o seu conhecimento. Como isso, professor? Por exemplo, tem um empresário. Você sabe que para ser empresário, você tem que empreender. O que é empreender? Você quer ter uma loja de calçado. Professor, vou abrir uma loja de calçado com meu pai. Quanto que é para abrir uma loja de calçado? Você tem que ter os calçados. Você investe lá R$ 5.000 em calçados. Professor, mas eu tenho que ter um local para vender, um ponto. Eu não tenho uma casa lá no centro da cidade. É que é um ponto que eles chamam, né? Que é uma portinha para você vender num local mais movimentado. Aí o aluguel é R$ 1.000. Aí você compra R$ 1.000. Você já gastou R$ 6.000. Aí você paga água e luz. A água e luz no centro é mais caro. Você paga 200. Vamos dizer aí, você investe uns R$ 10.000. Aí você tem que fazer as vitrines, o balcão, tem que comprar o computador para digitar. E aí, se você não vende bem, você já começa a falir. Ah, professor, então, se eu estou empreendendo, e aí a pessoa que vende coxinha na rua, ela não investiu nada, mas ela vende 50 coxinhas por dia. A coxinha, para ela sai a R$ 1, ela vende por 5. Cada coxinha que ela vende, ela tem um lucro de R$ 4. 4 vezes 5 dá R$ 20 em 5 coxinhas. Então, 4 vezes 50, ela ganha R$ 200 por dia. Se ela trabalha um mês inteiro, 200 vezes 30, ela ganha R$ 6.000 de lucro por mês, vendendo coxinha ou salgado. E, às vezes, uma pessoa que tem uma loja no centro, chiquérrima, ela tira lá 2.000 de lucro. E ainda tem funcionário que falta, o cano que estoura, a tia da limpeza, tem que dar café para os clientes. Você viu como que é? A vida não é tão simples? E aí essa pessoa que vende o salgadinho de porta em porta é mais feliz, que ela foi mais sábia. Espero que vocês tenham aprendido o quanto é importante a gente não sofrer nessa vida. Se o professor conseguir convencer um de vocês a ler o livro de Provérbios, né? Que eu lembro quando eu era aluno, o professor falava assim, gente, estuda tal coisa. Dos 30 alunos, 2 só estudavam aquilo que o professor falava. Estudavam porque tinha que cair na prova. Às vezes, para a prova, a gente estuda. Muitos de vocês não vão ler o livro de Provérbios, mas aqueles que lerem vão se sair muito bem. Tá bom? Você pensa assim, será que vai ser eu que vou ler o livro de Provérbios inteiro? Cumpra aí esse desafio do professor. Alguém quer falar alguma coisa? Temos 1 minuto para encerrar a aula. Então, tenham todos uma ótima semana. Vivam em paz. E que tenham boas escolhas, boas decisões. E tudo que vocês fizerem, busque conselhos dos mais velhos. Então, a Bíblia é muito velha, né? Então, ela tem conselhos muito legais. Até a semana que vem. Bye! Bye, Tchau. bye em inglês.